Está começando mais um programa, Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito, a palpitar, imorredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perceberemos juntos, em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Boa noite a todos. Hoje, 25 de outubro de 2019, iniciamos mais uma edição do programa Momentos Espirituais, programa produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo, estado de São Paulo, Brasil. Hoje estamos na agradável companhia do nosso querido Marcos, do nosso querido Leandro, e estudaremos o capítulo 16º de O Evangelho segundo o Espiritismo na primeira hora, capítulo intitulado Não se pode servir a Deus e a Mamon. E na segunda hora do programa estudaremos o capítulo 7º da obra Boa Nova, intitulado A Luta contra o Mal. Qual que é o sétimo mesmo? A Luta contra o Mal. A Luta contra o Mal. Obrigado, Marcos. Muito obrigado. Boa noite, Marcos. Saudades. Seus cumprimentos, por favor. Boa noite, Marcelo, Leandro, os nossos ouvintes, né? Feliz em estar aqui de volta no programa, que possamos ter um programa aí com bastante luz, né, Marcelão? Isso aí, vamos lá. Vamos lá, beleza. Leandro, boa noite, seus cumprimentos. Boa noite, Marcelo, boa noite, Marcos, boa noite, queridos ouvintes. Mais uma vez estamos aqui reunidos com muita alegria e vamos estudar um pouquinho mais, né, o Evangelho do nosso querido Mestre Jesus. E na segunda hora debatermos aí a obra maravilhosa chamada Boa Nova. Muito bem, e o capítulo 16º do Evangelho segundo o Espiritismo, ele inicia-se, o título é Não se pode servir a Deus e a Mamon. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E nós vamos fazer primeiro uma leitura de duas passagens das anotações dos evangelistas Lucas e Mateus, porque é sempre bom preservar as palavras do Mestre, palavras de vida eterna, palavras e ensinamentos que são válidos em qualquer tempo, em qualquer local, em qualquer situação em que nos encontremos. Então diz o Mestre: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará a outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Uma outra passagem que se encontra nas anotações do evangelista Mateus, capítulo 19, do evangelista Marcos, capítulo 10,
e do evangelista Lucas, capítulo 18, uma passagem não à toa foi separada e colocada pelos evangelistas. Então aproximou-se dele um mancebo e disse: mancebo é um jovem. É muito comum, às vezes a gente vê alguns companheiros vão fazer as suas exposições e eles dizem um jovem mancebo, né? Então, o jovem mancebo, você está falando a mesma coisa, né? Você está repetindo, né? Redundante. Então, aproximou-se dele um mancebo e disse: bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Respondeu Jesus: por que me chamas bom? Bom, só Deus o é. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Que mandamentos? Retrucou o mancebo. Disse Jesus: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso, honra a teu pai e a tua mãe, e ama a teu próximo como a ti mesmo. O moço lhe replicou: tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. Que é o que ainda me falta? Disse Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o moço se foi todo tristonho, porque possuía grandes haveres. Jesus então disse a seus discípulos: digo-vos em verdade que bem difícil é que um rico entre no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Bem, só essa passagem aqui do mancebo daria para fazer um seminário, daria para fazer um estudo de horas intermináveis, horas incontáveis. Quando o jovem refere-se a Jesus chamando-o de bom mestre, e Jesus replica dizendo: por que me chamas bom? Bom só Deus o é. Amigos, se Jesus não é bom, o que somos nós então? Meu Deus, né? Então isso daí eu acho que já reflete, né, uma sabedoria por trás, que eu vou fazer um breve comentário de uma possibilidade, né? Evidentemente que, lógico que nós não somos teólogos, não somos especialistas, né? Mas se Jesus disse bom, só Deus o é, é possível que ele estivesse se colocando na nossa posição. Porque, evidentemente que quando o Mestre esteve entre nós, ele já era o Cristo planetário. Sim. Ele já era um espírito de altíssima hierarquia, que estamos longe de compreender essa hierarquia. Uhum. Mas para ele chegar ao ponto que ele já havia chegado, ele também percorreu os mesmos caminhos que percorremos. Verdade. É possível, inclusive, que ele também tenha errado lá nos primórdios. Sim. Lá nos primórdios. Evidentemente que depois ele certamente fez todo o caminho da busca da infinita sabedoria, da busca das infinitas aquisições de virtudes, e certamente, senão ele não se tornaria
um espírito construtor de planetas. Então talvez, quando ele diz bom só Deus o é, talvez ele tenha feito essa distinção. Ou seja, Deus sempre foi soberanamente bom e justo. Sim. E evidentemente o coração de Deus, que nós não estamos mais distantes ainda de compreender, se caracteriza por uma pureza que também não temos nem ideia dessa pureza. Tanto que Jesus, né, nas passagens bíblicas, ele muitas vezes é narrado ele orando, né? Muitas vezes. Ele ora. E nós, né? E nós? Se ele ora a Deus, um espírito dessa envergadura moral, está sempre orando. Nós teríamos que fazer isso segundo a segundo. Segundo a segundo. Como diria a irmã Dulce, né? E hoje nós oramos a Ele, né? A Jesus. E Ele orava. A irmã Dulce, o Divaldo que conta essa história, né? A irmã Dulce, ela diz que quando ela respirava, quando ela inspirava, ela falava... Ou seja, ela orava o tempo todo, né? Essa que é a mensagem, né? E então, se Jesus... Orava respirando. Se Jesus, como você bem lembrou, né? De vez em quando era encontrado fazendo as suas preces, né? E nós? Muito bem. Aí então, depois que Jesus faz esse comentário, por que me chamas bom? Bom só Deus o é. Ele diz para o jovem: se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Aí já é um outro raciocínio, né? Porque para o judaísmo, os mandamentos de Deus são ordens. E ordens que devem ser cumpridas. É diferente da visão nossa ocidental de hoje, que nós consideramos, por exemplo, os 10 mandamentos, ou mesmo o resumo que Jesus fez, né, que Jesus resumiu em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se você ama a Deus e ao próximo como a ti mesmo, então você está englobando todos os 10 mandamentos, porque quem ama o próximo não vai roubar, não vai matar, não vai dar falso testemunho, vai honrar pai e mãe, não etc, vai adulterar, etc, né? E tudo mais. Então, evidentemente que Jesus quis resumir em 2 mandamentos, os 10 mandamentos em 2. Mas no judaísmo eles consideram como ordens. E se são ordens de Deus, devem ser cumpridas de maneira mais sagrada ainda, né? Vamos dizer assim. Agora, na visão ocidental, com o passar dos séculos, nós fomos diluindo essas ordens e colocando assim na categoria de conselhos. Uma recomendação. Recomendações, entendeu? Orientações. E aí a gente fala, então qualquer hora eu vou seguir esse conselho, né? E uma hora eu faço, né? Pois é. Não é lei, né? Pois é. Pra gente. E aí, olha só que interessante. Nós colocamos isso na conta de conselhos, né? E resolvemos recorrer a esses conselhos, sabe lá quando, né? Geralmente nós recorremos a esses conselhos quando a gente está em apuro. Quando estamos em apuros, né? Quando a dor nos alcança, quando estamos diante dos mais variados desafios. E tem um ditado lá em Minas, acho que foi no programa anterior que nós comentamos, né? Ou um dos anteriores. Tem um ditado lá em Minas que o pessoal diz assim: quem não ouve conselhos, ouve tadinho. Né? Ouve tadinho. E eu aprendi esse comentário naquele estudo que é feito pelo nosso querido Aloísio Elias, lá de Uberaba. Aquele estudo do miudinho.
que é um estudo sensacional. Tem né? um canal dele no YouTube, O canal do YouTube vale a pena. Bom. Só colocar lá miudinho e tem mais de 150 estudos já. Mas você pode começar desde o primeiro, que é fantástico. Sensacional. Ele dissecou, inclusive, o Evangelho de Mateus, é muito bom. Muito bom. Na verdade, Leandro, ele tá dissecando. Ele ainda né? não terminou, né? Ele ainda não terminou. Ele tá chegando, tá no capítulo 12 ainda. Não. Né? Então tem o 13, vai até. Não sei se são 25, 26 capítulos. Depois, se você puder, você faz uma pesquisa rápida aí. 26, 28 capítulos por aí. O Evangelho de Mateus. E ele vai versículo a versículo. Por isso que é estudo do miudinho. Sei. Entendeu? E é impressionante, né, o estudo que ele faz, porque cada versículo, geralmente ele escolhe 1, 2, 3 palavras, que são palavras-chave daquele versículo. 28 capítulos, olha lá. O Evangelho de Mateus é composto por 28 capítulos. E aí ele pega essas 3 palavras e disseca essas 3 palavras e coloca o contexto daquele versículo, né, do que está ocorrendo naquele versículo, e também complementa com as obras do Chico, com as obras do Chico Xavier. Legal. É um estudo assim fantástico, muito meritório. Para falar a verdade, eu gostaria de ir participar um dia ao vivo, só para conhecer, né? Até hoje eu não tive a honra de conhecer o Uberaba, mas ele convida, né? As pessoas que quiserem vir, eles dão o endereço, tudo, entendeu? E fala qual o dia da semana. Eu não me lembro se é a quinta-feira que eles fazem a gravação. E aí depois é disponibilizado no YouTube na terça-feira. Ou quem sabe um dia a gente não pega um feriado prolongado, alguma coisa assim, e vai lá. Faremos uma caravana até lá. Caravana. Isso aí. Bem, e aí então, veja você, né, que Jesus diz, guarda os mandamentos. Então, esses conselhos, quer dizer, nós, com a visão ocidental, né, aquela visão ocidental de querer diminuir a importância das aquisições morais que todos devemos buscar com muito mais ênfase do que as aquisições materiais. Então, nós colocamos esses mandamentos na conta de recomendações, na conta de conselhos. E não é bem assim. Não é assim que os nossos irmãos judeus na época entendiam e nos dias de hoje também. Eles entendem os mandamentos de Deus como ordens para serem cumpridas. Passadas diretamente por ele. Né? Exatamente. E aí o jovem ainda pergunta, né? Que mandamentos? E Jesus ainda explica, né? Ora, não matarás, não furtarás, honra teu pai e tua mãe, e termina com ama teu próximo como a ti mesmo, né? Aí o moço, mas eu já tenho feito isso desde a minha mocidade. O que me falta? Olha só, ele já se considerava uma pessoa boa, né? Imagina, né? Falando com quem? Falando com o governador do planeta. O que me falta? Eu já tenho cumprido tudo isso? Ah, tá. Então se você quer ser perfeito, e olha só que interessante, qual que é o próximo capítulo do estudo do Evangelho? O sede perfeitos. Sede perfeitos. O Kardec foi de uma felicidade, de uma inspiração, né, para colocar, para fazer a escolha, né, dos capítulos e as instruções, né? Muita felicidade. Muita. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Sabe o que aconteceu com ele? Até agora Jesus está esperando ele voltar. Agora, cá entre nós, esse mancebo também não poderia ser um de nós? Sim. Qualquer um de nós. Qualquer um de nós. Por quê? Porque nós, até hoje... Muitas vezes nós somos mancebos durante o dia.
até hoje temos colocado as coisas materiais num primeiro plano sobre as coisas espirituais. Você sabe que eu faço uma brincadeira? Que, lógico, eu sou ginecologista, então eu atendo muito as pacientes, né? E eu brinco com elas, perguntando assim para elas: vocês gostam mais de quem? Do seu marido ou do seu cabelo? Né? E elas dizem, né? Não, meu cabelo. Lógico que é o meu cabelo. Como se nós não soubéssemos a resposta, né? Muito bem. Aí eu falo para elas: olha, eu fiz uma relação outro dia e nós, maridos, nos encontramos na 19ª posição. Né? Porque em primeiro lugar está o cabelo, depois a unha, depois vem a unha, depois vem o conjuntinho, vem o sapatinho, vem o estojo de maquiagem e não sei o que, até que na 19ª posição, né, lá no escanteio, né, é que se encontra o marido. Muito bem. Mas faço essa brincadeira que agora eu perdi o meu raciocínio. Não. Faço essa brincadeira com as pacientes para dizer que muitas vezes nós priorizamos as coisas materiais em detrimento das coisas espirituais. E o mestre, né, que sabia a quem se dirigia, sabia a quem falava, nos dá uma lição, né? E dá uma lição ao jovem também, porque ele foi justamente na ferida, né? Exato. Ele poderia ter falado qualquer outra coisa para ele, assim: não, então, parabéns, você está seguindo as leis, então continue assim. Não, assim, ele já sabia que o rapaz já sabia ou tinha a percepção, e já deu uma lição para ele também: vende o que você tem, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Terá o tesouro no céu. É claro que... Aí depois vem e segue-me. Quer dizer, é uma lição para a eternidade, né? É claro que ele quer que todos os ricos vendam os bens deles, né? Vendam os bens conquistados e às vezes com trabalho, com honestidade. Não é isso. Ele só quis dar uma lição: não se prenda à matéria, ao material. Não se prenda aos bens terrenos. Exatamente. E justamente por quê? Porque ele auscultava. O mestre tinha essa capacidade de auscultar o que se passava no íntimo das pessoas. E evidentemente ele reconhecia essa dependência das coisas terrenas que o jovem era portador. Sim. E esse jovem, olha que interessante, na sua caminhada reencarnatória, ao longo dos séculos, ele se redimiu. E ele depois tornou-se, ditou algumas obras espíritas pela mediunidade do médium João Nunes Maia, aliás, médium que eu tive a honra de conhecer, que já desencarnou, né, já faz uns 20 anos, 30 anos aproximadamente que ele desencarnou. E esse médium, ele ditou, ele recebeu pela via mediúnica, evidentemente, várias obras assinadas pelo espírito Miramês. Nossa. Esse jovem hoje é o espírito Miramês. e que tem belíssimas obras que foram ditadas através do médium João Luiz. Inclusive comentando perguntas, né, questões do Livro dos Espíritos. Inclusive também tem um estudo na internet sobre isso. Exato. Sabe que até, pegando um gancho disso, Marcelo, me desculpe aí. Não. Eu acho que os que encarnaram para conviver com Jesus eram espíritos especiais, né? Eram os espíritos especiais.
por ter a oportunidade de estar frente a frente com o Mestre, né? De vê-lo, de viver nessa época, né? Mesmo os que possam ter falhado nesse sentido, desse jovem que simplesmente se entristeceu por esta lição e foi embora, não vendeu os bens, né, como o Mestre falou, mas só pela oportunidade dele estar encarnado na mesma época, viver o mesmo momento, estar de frente com o Mestre, ele já deveria ser, eu acredito ter ganho um prêmio, sabe? Olha, você vai ser premiado, você vai você vai conviver com o nosso Mestre, né? Tanto que ele se redimiu e hoje, Miramês, né? 2000 anos depois, até que não, para um espírito até se redimir às vezes é pouco tempo, né? Mas não só ele, como vários, aquela criança até que você cita, né, Marcelo? Aquela criança que Jesus deixai vir as crianças. Sim, né? Então. Era o que Inácio de Antioquia. Então é esses assim que conviveram, que estiveram de frente com o Mestre, foram premiados com esta oportunidade. Alguns aproveitaram, outros não, mas são espíritos de certa forma. Todas as personagens que são citadas nas passagens evangélicas, todas as personagens certamente planejaram ou pediram uma reencarnação para participar da Boa Nova, né? Sem dúvida. Então, por exemplo, você pega lá aquela passagem do cego de nascença. Aquela passagem ela é muito significativa, sabe, Marcos? Porque Jesus se aproxima do cego, né? O cego, Jesus, você pode me curar, eu quero ser curado. Jesus antes tinha perguntado: o que queres de mim? Quero ver. Aí é aquela passagem que Jesus cospe no chão, faz um barrinho e coloca nos olhos e pede para ele, e orienta para ele ir na piscina de Siloé para se lavar. E quando ele se lava, a visão é restituída. Então, quer dizer, o cego de nascença. Né? Imagina, né? Hoje, com tantos recursos que tem a oftalmologia, tem alguns casos que pode acontecer isso. Mas são muito raros. Raríssimos. Hoje, com toda a tecnologia, todo o conhecimento que se tem, né, da ciência oftalmológica, imagina na época, o cara faz barrinho lá e tem a visão restituída. E mesmo aqueles que não falaram com o Mestre, mas estiveram presenciando uma cena dessa, assistindo, só pelo fato de estar ali, vendo, ou sendo testemunha, né, ocular, que coisa, né? Linda. E aí, voltando a essa passagem do cego, os apóstolos perguntam em particular para o Mestre: Mestre, quem pecou? Porque lembre-se, era cego de nascença. Cego de nascença. Para os nossos irmãos que não acreditam na reencarnação, se não acreditam na reencarnação, é porque existe uma vida só. Certo? Porque não tem outra possibilidade. Ou é uma vida só, ou são várias vidas. Não tem, nós vivemos 7 vidas. Nós temos 8 reencarnações. Então não tem isso. Ou é uma existência só, ou são incontáveis existências. E para os nossos irmãos que acreditam, ou melhor, que não acreditam na reencarnação, como explicar a justiça de Deus uma pessoa nascer cega? Ou uma pessoa nascer com um defeito cardíaco? Ou nascer com um tumor no rim, por exemplo? Né? Então, os apóstolos perguntam para Jesus: Mestre, quem errou? Ele ou seus pais? Aí vem a resposta. A resposta é mais contundente ainda, né? Vamos dizer assim, é mais impactante, melhor assim. Jesus diz assim: nem ele e nem seus pais. Olha só que interessante. Mas
desse o testemunho. Servisse de testemunho. Para que ele desse o testemunho. Ele fala desse jeito. Serviu para que ele fosse instrumento, né? Ou seja, ele, ferramenta. O cego de nascença, ele pediu uma reencarnação, ele pediu para participar da implantação da Boa Nova do Evangelho, né, no planeta Terra, sendo uma personagem, e pediu essa existência desprovida da visão para que ele progredisse, para que ele progredisse alguns degraus mais rapidamente. E como ele tinha mérito, ele foi acatado esse pedido. Você entendeu? Aí... Então, quer dizer, lógico que é uma dor muito grande para os pais ter um filho cego de nascença. Sim, lógico, sim. É uma dor. Mas também é um aprendizado de que os pais vão desenvolver a paciência, a coragem, a resignação. Não, assim, mesmo citando até o que você está dizendo, Marcelo, nem ele errou, nem os pais, né? Ou seja, Jesus diz que justamente isso, que ele escolhe, não que ele tenha escolhido, ele que tenha pedido, mas veio realmente para participar, para dar o testemunho, né, neste milagre, né? Como também poderia ter sido ele. Aqui Jesus explicou, quis dizer, não foi ele e não foi os pais dele. É evidente que não seriam os pais dele, deveria ser ele, se fosse de fato. Ele poderia ter explicado o seguinte: olha, foi ele, porque em outras vidas ele pecou nesse sentido. Fez mau uso. Exatamente. Mas uma visão para prejudicar isso. Mas Jesus aí diz, não, ele veio para dar o testemunho. Veio para testemunhar. Ele pediu para vir. Se os apóstolos perguntaram quem pecou, ele ou os pais, é porque os apóstolos os apóstolos ou os discípulos, né? É porque os discípulos também imaginavam que podia ser algum ajuste de contas de uma vida pregressa. Sim. Porque senão não teria sentido a pergunta. Por que ia fazer essa? Exato. Porque, exato. Talvez eles já tivessem recebido em algum momento do mestre esse esclarecimento sobre, em segredo, a pluralidade das existências. Né? Então, continuando aqui esse comentário, depois que o mancebo, que o jovem ele sai todo tristonho porque ele possuía grandes haveres. Jesus fala aquela célebre frase, né, que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Agora, é lógico que realmente a prova da riqueza é uma prova, por incrível que pareça, muito mais difícil do que a prova da pobreza. Porque a prova da pobreza, como as pessoas não são muito expostas à tentação, elas acabam se resignando com mais facilidade e também por não ter muita alternativa. Se aproximam mais de Deus. Também por não ter muita alternativa. Sim. E acabam, esses nossos irmãos acabam, vamos dizer assim, tendo uma atitude mais resignada, e essa resignação abre um espaço maior ou uma facilidade maior para elas buscarem dentro de si uma melhoria no campo espiritual, vamos dizer assim. Sim. Por sua vez, a prova da riqueza já coloca para os nossos irmãos que dela estão expostos, né, dela riqueza, essas pessoas ficam mais expostas à tentação. Sim. E a tentação dos mais variados sentidos, né? Ou seja, a aprovação do sexo, a tentação do sexo, sim, a tentação
de acumular bens materiais sem conta, Sim. de acumular poder, e desse poder muitas vezes humilhar as pessoas com que você convive. Sim. Então, quer dizer, realmente é uma exposição muito mais difícil. Sim. Agora, isso não significa necessariamente que Jesus deixa claro, é difícil o rico entrar no reino dos céus. Mas não é impossível. Uhum. É difícil, mas não é impossível. Sem dúvida. Então, por exemplo, todos nos recordamos daquela condessa Paula, aquela passagem maravilhosa que tem no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós sabemos que é a condessa Paula, porque lá na obra O Céu e o Inferno ela é identificada. Mas no Evangelho a passagem não revela o nome, só diz que é uma mulher rica, que ela leva a filha na carruagem para espalhar a caridade. Então ela, por exemplo, ela juntava alimentos e visitava famílias necessitadas e levava os alimentos para aquelas famílias, levava roupas, levava amparo material para aquelas pessoas. Uhum. E não sei se vocês se lembram dessa passagem. Não lembro. Não estou lembrando. Está lembrado? Que ela se fazia acompanhar da filha e ela visitava essas famílias, né? E amparava. Aí depois elas se juntavam e costuravam para fazer novas roupas para preparar para o inverno que ia se aproximar, para beneficiar outras pessoas que seriam que teriam necessidade futuramente, etc. Sim, sim. Então, quer dizer, essa condessa ela chegou lá no mundo espiritual numa situação muito melhor do que muitas pessoas que, vamos dizer assim, são consideradas pessoas pobres do ponto de vista material, mas eram pobres, mas eram orgulhosos, eram arrogantes, não se resignaram, etc. E até porque nessa diferença entre espíritos, né? Até eu acho que você já citou isso em países, até eu acho que o próprio Evangelho, se todos fossem igualados em termos de riqueza, em horas já haveria uma diferença. Já haveria alguma diferença, porque alguns espíritos já estariam mais à frente de outros por uma questão de inteligência, por uma questão de esforço, de uma questão moral, enfim, mas já haveriam diferenças. Então não existe igualar todos no planeta, todos a mesma distribuição de rendas, né, como se diz. É impossível. Pergunta 811 de O Livro dos Espíritos. Então, você vê que isso, então, essa diferenciação é necessária e é preciso de ter o rico. É preciso de ter o rico. O rico dá emprego, trabalho, progresso, a necessidade. Estimula o conhecimento. Sem dúvida. Estimula o desenvolvimento da ciência. Tem uma responsabilidade social, né? Muitos dão emprego. Agora, o que eles fazem no seu íntimo com a matéria, como eles se prendem àquilo, que aí eles vão responder. Mas há necessidade de ter esse rico, né? E alguns realmente entrarão no reino dos céus. Aqueles que foram realmente bons e desprendidos. Poxa. Bill Gates, ele tem um dinheiro lá que ele nem sabe mais o dinheiro que ele tem, né? E ele, recentemente, coisa de 10 anos aí, ele falou, olha, eu não preciso de tudo isso para viver. Então, eu vou fazer essa doação aí. Ele separou, acho que menos de 5% da fortuna dele, para ele e para os familiares, e o restante ele doou para as mais variadas instituições, pesquisa contra o câncer, pesquisa contra isso, contra aquilo outro. Ele montou uma fundação também. Montou uma fundação. Poxa. Então, quer dizer, ele está espalhando o progresso, esse nosso irmão, certamente, lógico que eu não sei o que se passa no íntimo dele, eu não sei
as aquisições morais que ele já adquiriu ou não, e eu também não sou juiz de nenhuma consciência, né? Não devemos ser juízes nem da nossa própria consciência, quanto mais da consciência dos outros. Mas certamente algum bem ele está fazendo. Quando ele chegar lá no mundo espiritual, ele certamente vai estar numa situação íntima mais privilegiada. Verdade. O Bill Gates, inclusive, ele tem hábitos muito simples, né? Até o pessoal achou um escândalo, eu não achei nada demais, mas flagraram ele numa lanchonete comendo um hambúrguer de 98 centavos. Nada demais, né? Mas ele estava lá. Então, uma pessoa de hábitos simples. Sim, né? Então, sim. Eu acho maravilhoso. Claro, exato. Achou a pergunta aí, Leandro? Achei. Vamos dar uma olhadinha na pergunta 811. Vamos lá. Ela diz o seguinte: será possível e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? Aí os nossos espíritos benfeitores responderam: não, nem é possível. A isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres. Aí tem um outro questionamento ainda dentro da mesma pergunta. 11A. Há, no entanto, homens que julgam ser esse o remédio aos males da sociedade. Que pensais a respeito? São sistemáticos esses tais ou ambiciosos, cheios de inveja? Não compreendem que a igualdade com que sonham seria a curto prazo desfeita pela força das coisas. Combatei o egoísmo, que é a vossa chaga social, e não corrais atrás de quimeras. Então, mais uma vez, o egoísmo e o orgulho na raiz de todos os males. Sim, é isso mesmo. Não basta, vamos dizer assim, socializar tudo, né? Não. Então o governo vai distribuir toda a riqueza do governo pelo número de habitantes. Vamos supor, o nosso governo brasileiro, né, tem lá, vamos fazer um cálculo rápido aí, vamos supor, o PIB brasileiro, quanto que é? 4 trilhões por ano? Por aí, né? Disso. Quase 4. Vamos dividir aí, 4 trilhões por 200 milhões de habitantes. Quanto que dá? 4 trilhões dividido por 200 milhões. Dá pra fazer? 4 trilhões dividido por 200. 4 trilhões é zero pra caramba, nem cabe na calculadora. 4 trilhões dividido por 200 milhões. Ixi, na minha calculadora aqui 20 mil? daria 20 mil? Acho que sim. 20 mil reais. Então aí você dá 20 mil reais 20 para mil. 20 mil reais para cada Cidadão. Certo? Muito bem. Em 24 horas, eu tenho certeza, talvez até menos de 24 horas, eu tenho certeza que vai ter um que vai ter 40 mil e outro que vai ter 10 mil. Exato. Isso, por que se modifica? Pelas características De cada um. Tem pessoas que são mais inteligentes, são pessoas que são mais afeitas, né, na prática do bem, da multiplicação. Persuasivas até, enfim. Mais persuasivas, isso vai se mudar. Em curto período, é isso mesmo. Portanto, assim, essa questão do socialismo, como às vezes é colocado, os países, não é assim, vou fazer uma observação que não tem muito a ver, né? Mas os países socialistas já são poucos no mundo, né? Porque não sustenta, né? Essa sistema. O conceito é um conceito equivocado. É um conceito que desestimula as pessoas ao trabalho. Sim. Porque se o governo vai me dar tudo, para que eu vou trabalhar? Então,
nós temos aqui no nosso país, nós temos o Bolsa Família, né? Que eu acho o Bolsa Família, eu acho um programa legal. É legal. Só que algumas que Bolsa necessitam. Família, ele deve se caracterizar não pelo aumento do número de pessoas que entram no programa Bolsa de Família, mas pela diminuição. Sem dúvida. Pela diminuição. Porque aí você vai ensinando as famílias a pescar e não a pegar o peixe. Uhum. Ele tem que ter um fundo, um caráter educativo. Educativo. Exatamente. Muito bem, amigos. Nós separamos aqui uma mensagem da obra Vivendo o Evangelho a respeito desse tema e nós gostaríamos de fazer alguns comentários, né? E além disso, só comentando aquilo que eu havia falado no início, que as nossas queridas mulheres, elas gostam mais dos cabelos do que do próprio marido. O que eu quis dizer é só é no sentido de que nós colocamos as coisas materiais acima das coisas espirituais. Então é nesse sentido, né, que eu quis fazer essa brincadeira, obviamente, né? E lógico que isso não é privilégio das mulheres, né? Nós, homens, também fazemos, e muitas vezes fazemos até mais desastradamente, colocamos as coisas materiais acima das coisas espirituais com muito mais frequência. Antes de ler a mensagem aqui da obra Vivendo o Evangelho, na obra Boa Nova, no capítulo anterior, o Tadeu estava conversando com o mestre e ele perguntou assim: de que modo, porém, se há de viver como homem e como apóstolo do reino de Deus na face deste mundo? O Tadeu perguntou para o mestre, né? Aí, olha só o que o mestre responde. Em verdade, ninguém pode servir simultaneamente a dois senhores. Ó, ele está explicando o servir a Deus e a Mamon. Fora absurdo viver ao mesmo tempo para os prazeres condenáveis da terra e para as virtudes sublimes do céu. Entendeu? Ou seja, não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Buscar os prazeres condenáveis, né? Dinheiro, sexo, poder, beleza, tal, em detrimento das coisas espirituais. Em detrimento da aquisição das virtudes morais. Não, até um outro comentário, acho que nós já falamos aqui no programa também. Alguns desses missionários que vêm, né, vêm nos ajudar, vêm nos fazer o mundo se modificar, né? Eles nem vêm com uma beleza assim, né, toda, né, aquela beleza mesmo, um corpo maravilhoso nesse sentido, beleza física, né? Porque a beleza física também abre portas, né? As coisas se tornam mais fáceis e é muito mais fácil esta pessoa que antes tinha a ideia de ser um missionário, de se desvirtuar, né? Até pelo que o Marcelo até acabou de ler, pelas facilidades, pelo sexo, enfim, pelo poder, seria uma pessoa muito bajulada, né? Seria qualquer coisa, não, iria ser facilitada a vida dessas pessoas. E a gente percebe mesmo, porque fisicamente estes missionários, eles escolheram vir assim. Por quê? Para que a beleza física não a atrapalhasse. Eu creio, deve ser basicamente por aí. Porque a gente vê que as pessoas bonitas, fisicamente, têm uma certa facilidade nessa vida, né? Quando adentram em algum lugar, né? Enfim,
numa seleção, enfim. Né? Só que por outro lado, isso também infla a vaidade, né? Sim, exatamente. Infla a E vaidade. aí atrapalharia, digamos assim, a missão desses É missionários. isso, é por isso. É. Elas ficam tão bajuladas, tão querendo, todo mundo querendo agradar pela beleza, que a pessoa se desvirtua, ela esquece do que ela, por que ela veio, né? Então, de certa forma, isso também acho que veio a ajudar, né? Até então, só um comentário bem rápido, a gente se lembra também de Paulo de Tarso, né? Quando ele ainda Saulo, quando ele era no livro Paulo e Estevão, quando ele ainda era rabino, né? Quando Emmanuel descreve fisicamente Saulo como ele era, né? Então ele tinha porte atlético, né? Ele era forte, ele era imponente, né? Ele era bonitão, né? Boa pinta. E aí quando ele passa a servir ao mestre, ele passa a ser um missionário, ele muda totalmente de característica. Então ele adquire feições de beduíno, pele queimada do sol, olhos fundos, fica com feições raquíticas, barba comprida, cabelo desgrenhado, ou seja, ele, né, vira realmente assim, feições até de indigente, né? Mas ele deixou de ser aquele cara bonitão, passou a ser um cara esquisitão, mas para poder seguir no plano dele missionário, né? Boa, isso mesmo. Isso não significa que nós, para nos dedicarmos à espiritualidade, vamos relaxar agora. Vamos descuidar. É compreensível isso para a época, né? Sim. Mesmo porque quando ele se assume como cristão, evidentemente que ele perdeu as regalias que ele era portador, né? Inclusive perdeu a riqueza que ele era possuidor. Ele já era de uma família rica, ele era doutor da lei, ele tinha uma série de privilégios. As né? roupas eram As roupas eram roupas mais finas, aquela coisa toda, entendeu? Então, evidentemente que ele passou a depender do esforço próprio. Sim. E essa sim que é uma lição que o Emmanuel bate na tecla, né, na obra Paulo e Estevão, que ele vai para o deserto, fica 3 anos lá no deserto, no oásis, lá além de Palmira, né, oásis de Dan, e lá ele conhece Áquila e Prisca, né? Áquila, inclusive, é o homem, né? Parece nome de mulher, mas é o homem. E Prisca é que é a mulher, né? Esse casal que eles ficam amigos do Saulo, né? Trabalhando como tecelão. Trabalhando como tecelão. E trabalhando como tecelão para o seu próprio sustento, para subsistência, né? Para sua subsistência, para ter o pão de cada dia. Sim. E ele fica 3 anos lá, né? Disciplinando o sentimento, disciplinando, se fazendo transformando esse mergulho íntimo, lendo e estudando o Evangelho junto daqueles irmãos. Aí depois desses 3 anos que ele se torna que ele vai para Jerusalém. Ele se torna Paulo depois disso, né? Ou ele... Não imediatamente. Né? Ele só se torna Paulo. Ele se torna Paulo bem depois, né? Bem depois. Que ele converte de fato. Quando ele encontra o Sérgio Paulo, que foi o mesmo que foi curado pelo Estevão. Pelo Judeu, na cidade de Neapafos. Isso, mas aí já era o Saulo, né? Ele vira Saulo ali. Ele vira Paulo. Ele vira Paulo ali. Aí, exatamente. Nessa época. Você vê que ele deixa as coisas materiais também quando ele deixa de ser o vaidoso, né? Porque já não havia mais a vaidade. Por isso que ele até perde toda essa beleza física dele, porque para ele não se importava mais com nada nesse sentido, né? Não tinha vaidade. Mas quando o Marcelo tocou num ponto que eu achei interessante, assim, de nós, né, sermos espíritas, também assim, não vamos relaxar, né? Podemos ter um pouquinho de vaidade, né? Não tem, assim, eu digo assim, em relação a cuidar da nossa saúde, né, do nosso aspecto físico. O nosso querido Chico era um pouquinho vaidoso, sim. E não fazia mal nenhum para ele nesse sentido. Né, a peruquinha dele estava sempre lá, arrumadinha, penteadinha, bonitinho. Então não tem maldade nisso também, né? Olha, lá no programa Pinga Fogo, a primeira edição, né?
foi feita uma pergunta lá sobre cirurgia plástica e o perispírito, né? Aí o Chico aproveitou-se da ocasião e ele disse assim: que mal há em a flor querer tornar-se mais bela. Entendeu? Então, quer dizer, eu não acho errado uma pessoa que quer fazer uma cirurgia plástica tal, não é só porque eu sou médico, entendeu? Mesmo porque eu sou médico ginecologista. Mas não há mal nenhum você cuidar de si próprio, né? Agora, o que há mal é você ficar exclusivamente preocupado com Exato, isso. escravo, né? Fazer 150 cirurgias plásticas, tá preocupado ou preocupada apenas com isso. Sim, entendeu? verdade. Agora, você fazer uma ou outra correção sem ficar dependendo exclusivamente disso, vida que segue. E até lembrando, Marcelo, essa semana desencarnou o jornalista Saulo Gomes, o grande idealizador do Pinga Fogo, né? 92 anos, 92 anos. Um abraço carinhoso. Que esteja na espiritualidade, seja bem recebido. Eu acho que ele bem cumpriu a missão dele, né? Só um abraço a todos da família do Saulo. Só dele ter cumprido a idealização desse programa. Esse programa é um marco histórico, né? Marco histórico. Tanto é que a audiência foi altíssima. Até hoje a audiência não foi batida, né? Não, em porcentagem de olha televisões ligadas, realmente não. E olha que teve oportunidade. A Globo teve oportunidade de bater essa audiência e ficou muitos anos, né? Como detentora de ser líder de audiência. Até hoje é líder de audiência no veículo, né? É que hoje tem a disputa com a internet, né? Tá minando as televisões, né? As emissoras, né? Mas foi um fenômeno aquele foi um fenômeno, foi um marco, né? E também para a história do espiritismo no Brasil marca a saída do armário dos espíritas. É né? mesmo. Os espíritas ficaram encorajados a se autoproclamarem como espíritas, a arregaçarem as mangas, a participarem as mais reuniões ativamente, eram mais públicas, a participarem mais ativamente das atividades de caridade e atividades espirituais após esse primeiro Pinga Fogo. Foi muito bom. Sim. Bem, então só para nós encerrarmos essa parte, tem uma mensagem aqui assinada pelo Espírito André Luiz na obra Vivendo o Evangelho, intitulada Sem Amor. Olha só o que o André Luiz diz: ninguém está impedido de possuir algo. Todos nós podemos possuir bens terrenos, não há problema nenhum. Então nós podemos possuir algo, poder, mas o poder sem amor é orgulho. Podemos possuir autoridade, mas a autoridade sem amor é tirania. Podemos possuir prestígio, mas prestígio sem amor é vaidade. Podemos possuir influência, mas a influência sem amor é interesse. Olha só. Podemos ter cultura, mas a cultura sem amor é arrogância. Puxa. Podemos ter força, mas a força sem amor é destruição. Podemos possuir defesa, mas a defesa sem amor é vingança. Podemos possuir direito, mas o direito sem amor é injustiça. O mesmo acontece com o dinheiro. Ninguém está impedido de ter riqueza, mas a riqueza sem amor é avareza. Que maravilha. Sensacional. André Luiz é demais, né? Não. Então vamos fazer a nossa pausa musical e retornaremos em seguida com
o estudo do programa Boa Nova. Voltamos. Do estudo da obra Boa Nova, né? Desculpe.